A luta pelo poder é a grande realidade na história, sobretudo dos ciclos superiores da humanidade. O ser humano é um ser que carece, sente-se carente sempre de prestígio. Ele ambiciona impor-se ao seu semelhante e o prestígio social, por ele anelado, ele o deseja em todos os setores. Mas nenhum setor lhe dá maior soma de poder do que o setor político, precisamente porque é aquele que abre o caminho para alcançar o domínio do Estado, o domínio da administração, das coisas e dos homens. E por essa razão, todos os grupos sociais, quando têm os seus interesses económicos já estabelecidos, desejam fortalecê-los através do domínio do kratos político, para poder então, deste modo, embustecer ainda mais a sua posição. A luta no mundo tem sido sempre esta, pelo poder. No fundo, olhando bem, é uma luta genuinamente psicológica, porque as suas raízes estão na própria psicologia do homem, no temperamento. Quando encontramos tipos mais jupiterianos, como se diz numa classificação um tanto astrológica, esses tipos que são mais dados, mais condescendentes, esses homens nunca exercerão o poder com violência. Mas um tipo saturniano, um tipo introvertido, um tipo sombrio, um homem de rosto buçoado, de expressão cruel, ele sempre exerce o poder com crueldade. Ele não sabe respeitar os direitos alheios, e esta é a razão porque a história está sempre ameaçada de ser assaltada por esses indivíduos que, de posse do poder e dos grupos que os apoiam, estabelecem regimes de brutalidade que só têm servido para tornar a vida humana insuportável e criar as revoltas sociais que são profundamente injustificadas. Vocês poderiam me perguntar, para tomar uma posição positiva e concreta, é necessário também tomar uma posição religiosa? Bem, a filosofia positiva é a filosofia da afirmação. A filosofia concreta, como nós chamamos, é uma filosofia fundada na filosofia positiva, mas com a característica especial, que é a de estabelecer postulados apodeticamente demonstrados, como procuramos fazer em nossa obra, Filosofia Concreta. Quanto à necessidade da posição religiosa, não há propriamente essa necessidade. Não se quer dizer que para defendermos os aspectos positivos de um ciclo cultural como o nosso, tenhamos necessidade de pertencer a uma confissão religiosa. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer que a ideia de religião, hoje, devido aos ataques tremendos que foram feitos pelo lado antitético, aparece aos olhos de alguns como alguma coisa superada, o que não tem fundamento. A ideia religiosa, fundamentalmente, acinge-se ao reconhecimento de um poder superior, que é a fonte-origem de todas as coisas, cujo poder nós prestamos uma reverência. E essa reverência é uma reverência que pode ser feita por meio de cultos internos ou cultos externos. Para alguns, basta o culto interno. Basta apenas a busca de um religar, um homem, individualmente tomado em si mesmo com a divindade ou com o ser superior, que é a fonte origem de todas as coisas. Mas, em regra geral, as religiões defendem a tese de que há necessidade de um culto externo. Porque esse culto externo tem razões poderosas a seu favor, que não caberia aqui discutir, porque isso é matéria de teologia. Eles dizem que o culto externo se impõe para servir de exemplo e mesmo fortalecer a fé, que deve ser feita para que o ser humano possa ser um ser humano, que deve existir na sociedade
naqueles aspectos positivos que são fundamentais do ciclo cultural. Agora, as posições, por exemplo, materialistas ou posições pragmatistas, podem naturalmente negar a presença de um ser supremo, fonte e origem de todas as coisas, o Deus das religiões. Mas elas não deixam, contudo, de aceitar um princípio de todas as coisas, cujo princípio ela chamará matéria ou outro nome que quiser, ao qual terá, inevitavelmente, que dar uma espécie de onipotência. Ou seja, todo o poder possível deve estar contido na matéria. Quer dizer, tudo quanto a matéria pode realizar ou pode vir a ser, ela já deve, de certo modo, conter na sua omniperfeição, que deve anteceder a todas as matérias. E, de certo modo, isso é uma espécie de onipotência. De maneira que as ideias religiosas podem, dentro de termos filosóficos, serem entendidas às vezes até por posições antitéticas. Há, em muitas posições antitéticas, também uma concepção religiosa, como vimos nas manifestações do panteísmo e outras manifestações chamadas heréticas, que são heréticas segundo o pensamento da Igreja dominante, mas não segundo o pensamento religioso tomado nos seus aspectos gerais. Porque ninguém pode negar que muitos heresiarcas foram homens crentes, profundamente religiosos e de uma vida exemplar, de forma que a questão da religião é matéria que merece mesmo, modernamente, que se estude melhor, que nós nos preocupemos mais com ela e que não nos deixemos avassalar por essas críticas fáceis que alguns materialistas vulgares procuraram fazer e alguns céticos construíram, que transformaram as ideias religiosas apenas num amontoado de mitos, de crendices populares, de superstições, confundindo a religião no seu aspecto esotérico popular com a religião no seu aspecto esotérico e mais profundo, que tem bases filosóficas muito sérias. O desconhecimento das obras mais sérias de teologia natural é que leva a muitos filósofos modernos a tomarem certas atitudes, porque se eles estudassem melhor as grandes obras, compreenderiam a profundidade que há no pensamento religioso que ninguém pode negar. Ademais, o ser humano não pode ficar entregue só a si mesmo, uma solidão dentro de si mesmo. A humanidade precisa crer em alguma coisa de superior. Nós sentimos essa necessidade sob pena de nos perdermos dentro da história da humanidade. Nós precisamos de uma estreiteza da nossa própria vida. E se examinarmos com bastante cuidado e com bastante desvelo o tema religioso, nós encontraremos nele aspectos positivos respeitáveis, que mesmo aqueles que não tenham a crença, mesmo aqueles que não tenham a fé, terão inevitavelmente de reconhecer. Se passarmos os olhos sobre o pensamento pedagógico, verificamos que na formação da filosofia, que cabe inegavelmente a Pitágoras, encontramos uma tendência de Pitágoras, junto com os seus discípulos, para abordar os temas religiosos sobre aspectos completamente inéditos até então na história. Ele pedia aos pitagóricos que tivessem a sua concepção religiosa e a guardassem para si. Não manifestassem propriamente, mas que antes as diversas religiões que existiam dentro do ciclo cultural tivessem uma posição de respeito e atendessem para essas religiões com uma atitude simpática que não perturbassem o desenvolvimento das mesmas, sem que isso quisesse impedi-los de fazer a crítica quando justa e chamar a atenção de outros. Em face dos atuais estudos psicológicos, sobretudo estudos em profundidade, vemos como se vê através da obra de Jung
que a religião tem um fundamento muito mais profundo no ser humano do que se julgava. Ela não é apenas uma coisa exterior, uma coisa passageira, ou produto apenas de uma inferioridade mental. Ao contrário, ela tem uma raiz muito mais profunda na nossa própria racionalidade e também em toda a formação psíquica do homem. De maneira que a projeção dos arquétipos religiosos são inevitáveis pelo ser humano, e o perigo está quando eles os substituem por figuras humanas e por coisas muito transeuntes e muito passageiras, como acontece na época moderna, que se forma uma nova mística, mas uma mística de caráter idolátrico, uma mística de caráter ideológico, uma mística de caráter político, que é então o ludíbrio da verdadeira mística e que é a transformação do homem num sectário da pior espécie e num tipo capaz de auxiliar e comprometer-se na formação das brutalidades que nós já assistimos na nossa época e que em outras épocas da humanidade também assistimos, o que se deve evitar. O sistema religioso é um tema sério, merece estudo, a atenção do homem, que se preocupa com a cultura humana, e não pode ser tratado como algo superficial.